Um bom dia a todos. Olha que carinho faz isso. O que tá pifado? De futebol, ele precisa trabalhar 6 meses e descansar 6 meses. Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e agora vou tentar ligar aqui também o Kawaii, né? Tô com dificuldade para ligar. Aí vamos ver se eu consigo aqui. Pera aí, só um momento. Tô tentando ver aqui se eu consigo fazer uma live, gente, só que não é fácil, tá? Eu não sei fazer, deixa eu ver se aqui eu consigo. Deixa eu ver se vai dar. Agora deu. Agora deu, deixa eu ver. Ao vivo aí. Então estamos ao vivo no Instagram e no TikTok, né? Um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vamos trazer a mensagem O Sobrenatural. Deixa eu ver a hora aqui agora. Não consigo ver a hora? Eu não sei por que eu não consigo ver a hora. Ô Preta, me fala a hora aí agora. Você tem como olhar? Não sei por que eu não consigo ver a hora. Eu vou ter que sempre estar ligando. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe. Hoje é segunda-feira. Hoje é 2 de fevereiro de 2026. A hora que eu não sei. Não tá dando para me ver a hora. Não consigo ver a hora. Vou me falar a hora para eles. Então eu não vou poder. Deve ser umas 7h17. Eu tava. Quando eu fazia live em algum dos telefones, eu conseguia ver a hora aqui. Eu não consigo ver. Vou ter que estar ligando meu computador, não vai ter jeito, né? Fala a hora aí pra me falar aqui a hora. Por que você não consegue ver? Não sei, não sei. Deixa eu ver. Olha lá a hora pra mim anotar aqui. Não, Preta, não faz isso. Pega lá pra mim. Eu só preciso da hora. 7h22. Você consegue, por gentileza? Por que você não consegue? Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Nós vamos trazer o sobrenatural, a mensagem do nosso profeta William Marlon Brana. Às vezes eu vou trazer agora no Kawaii aí, às vezes, porque no e aí a mensagem é o sobrenatural, parte 7. Eu estou na página. Deixa eu ver aqui na página que eu estou. 74. E toda manhã eu faço live, né? Só que eu faço no TikTok e no Instagram. Então eu estou fazendo hoje no Instagram e no Kawaii. Ontem também eu fiz, né?
Mas dia 3 eu volto de novo no TikTok. Então vocês aí do Kawaii, eu tô dando a satisfação que eu estou fazendo para vocês aí, junto com o Instagram. Então bom dia para todo mundo, Deus abençoe. Então toda manhã eu gosto de fazer uma oração. E a oração que eu faço é somente crer. Tudo é possível. E depois eu trago a mensagem, eu leio a mensagem do nosso profeta, tá? Então vamos lá. Deixa eu ir fazer a oração aqui, que é somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã queremos agradecer ao Senhor e somente crer na Tua palavra, somente crer na Tua cura, na Tua libertação, somente crer. Tudo é possível àquele que crê nas coisas de Deus. E o Senhor tem nos trazido essa mensagem nessa manhã do nosso profeta, William Marlon Branham, Senhor, o sobrenatural, contando a história dele, Deus da sua infância, e agora nós estamos já na idade dele de 18 anos de idade. Então, através desse livro que a gente possa compreender mais a história do nosso profeta, que o Senhor nos revelou nesse final dessa era, Senhor. Que cada um possa sair abençoado e que essa palavra possa chegar a mais pessoas. É o que nós pedimos essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, novamente um bom dia para cada um e vamos agora sim dar continuidade à mensagem do sobrenatural, né? Marco ela e deixa ela perder. Não posso deixar perder. Então vamos lá. O temperamento de Billy, seu trabalho o mantinha fora o ano todo. E as tarefas faziam de semana em semana, de modo que raramente ele ficava entediado. Numa semana ele podia estar cavalgando valas para colocação de tubos de gás. Em outra semana ele podia estar fazendo leitura métrica, reparando vazamentos de gás ou subindo em postes para reparar a transmissão de linhas elétricas. A única parte do trabalho que ele não gostava era desligar a energia elétrica dos consumidores, que não podia pagar suas contas. E com a depressão se agravando, acontecia com muita frequência ter que realizar esses trabalhos. Embora Billy estivesse muito contente por trabalhar na companhia do serviço público, ainda que gases ganhasses 8 por semana, aquilo não era o suficiente para contribuir às despesas de uma casa com 11 pessoas. Então, quando ele foi oferecido um serviço extra como assistente de guarda florestal dos Estados Unidos, em Indiana, ele agarrou a oportunidade. Isso significava que ele ficaria fora da cidade, em uma base regular da patrulha da floresta. O pensamento de ser pago por fazer o que ele gostava, de qualquer forma, parecia perfeito. Na realidade, isso não foi dessa maneira. Seu salário era ser uma comissão sobre o número de bilhetes que emitisse aos violadores da lei. Mas Billy nunca pôde destacar um bilhete. Ele se sentia melhor e realizado em sentar-se com quem
transgredia a lei e o repreendia, mostrando os benefícios da conservação da caça e a importância em obedecer às leis dos Estados Unidos. Com efeito, Billy parou de doar seu tempo, mas para ele, a satisfação que ganhou em sair da cidade e andar pelo interior arborizado foi recompensa suficiente. Um dia, Billy foi escalado para patrulhar o parque estadual em Riverdale, 20 milhas, 32 quilômetros, ao norte de Jacksonville. Logo que subiu no ônibus de Greenbolt, um estranho sentimento invisível que estava sendo empurrado contra ele. O ônibus estava lotado, passageiros preenchiam cada banco e muitos permaneciam no corredor. Billy apertou-se no centro do ônibus, entre uma mulher forte de meia-idade e um marinheiro. A mulher olhou e disse: "Olá." Assim que o ônibus saiu da estação, Billy respondeu: "Como vai?" E olhou pela janela, observando as casas passando. Aquela força estranha estava sendo empurrada contra ele, mais forte agora. Parecia que vinha desta mulher robusta pelo canto de seus olhos. Billy podia dizer que ela estava fitando diretamente em sua face. Ele o fez sentir desconfortável. Logo, ela começou uma conversa. "Você é um oficial?" Billy usava um uniforme de guarda florestal, como uma pistola guarda no cobre ao seu lado. "Eu sou um oficial de conservação," ele retornou. "Você é um solitário, não é?" Billy respondeu. Seu espanto. "Não, senhora," ele mentiu. "Bem, você não está na sua casa." Ele disse: "Estou tão em casa quanto pareço." Ela mencionou sua cabeça. "Não, você nasceu para o oeste." Aquilo chocou Billy, tanto quanto se ela tivesse derrubado água gelada sobre sua cabeça. Diga-me, do que você está falando?" Ela disse: "Talvez eu tenha de me explicar. Como vês, sou uma astróloga." Billy sussurrou imediatamente, pensando: aqui está a conta daquelas pessoas estranhas. Ele se afastou dela para mais próximo do marinheiro. Ela o seguiu, balançando com o movimento do ônibus. Ela disse: "Eu gostaria de falar com você alguns minutos." Billy manteve-se olhando adiante, agindo como se não o estivesse ouvindo. Ela perseguiu: "Poderia falar com você um momento?" Eu quero que é porque as pessoas costumam não assistir minha live. A mulher astróloga é uma mulher que ela era como se fosse uma cartomante e ela consegue ver coisas mais além assim que nós não conseguimos ver. E como ele nasceu, Deus da sua infância, com o ministério de profeta, ela conseguia ver isso. E isso incomodava ele. Ela sabia as coisas da vida dele. A mulher, contudo, não o deixou sozinho. "Diga-me, você, oficial de conserva, posso falar com você um minuto?" Finalmente, Billy se virou e disse, cegamente: "O que você quer?" E ele se sentiu culpado por agir tão rude, mas ele realmente não queria falar com uma astróloga. Billy lembrou-se daquela cigana,
Adivinha que conversou com ele no parque e de diversões e a lembrança o incomodou. A mulher perguntou: você é um crente? Não, e ele falou rapidamente: o que isso tem a ver com você? Ela encolheu o ombro, só para saber, saiba que você nasceu sob um sinal. Billy engoliu o seco, olhou embora. Eu não quero saber nada sobre isso. Vê, eu sei que estou sendo grosso com você, mas realmente não quero saber. Eu não quero saber nada sobre isso. Ela retrocedeu um pouco. Não seja tão duro. Bem, eu não quero ferir seus sentimentos, mas eu não sei nada sobre coisas religiosas e não quero saber. Billy afastou-se dela e passou pelo marinheiro em direção à frente do ônibus. Você não deveria agir assim. Isso não tem nada a ver com a religião. Estou a caminho de Chicago para ver meu filho, que é um ministro batista. Eu trabalho na Casa Branca. Você sabia que a posição das estrelas afeta um vento em eventos aqui na Terra? Eu não sei nada sobre isso, disse Billy. Ela disse: há um marinheiro à sua frente. Pergunte a ele se a lua não controla as marés. Eu tenho suficiente senso para saber disso, respondeu Billy rapidamente. A mulher continuou: bem, há muitos outros corpos celestiais que têm significado na Terra. Se eu te dissesse exatamente quando você nasceu, iria acreditar em mim? Então agora sim. Agora ela começou a falar coisas que ele, querendo ou não quer conversar sobre aquilo, não quer falar outros assuntos, mas ela vai falar: eu sei a data certinha que você nasceu. Ela é uma vidente. Billy, com um olhar de reprovação, incomodado, disse: você não pode saber isso. Para começar. Ela sorriu: sim, eu posso. Você nasceu no dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. Billy ficou com o semblante repreensivo e surpreso. Isso é certo. E agora diga quando esse marinheiro nasceu. Ela disse: eu não poderia fazer isso. Veja, você nasceu sobre um sinal. Então, o nosso profeta nasceu sobre um sinal. Como Jesus Cristo nasceu sobre um sinal. Foi 3 magos lá adorar o Senhor Jesus, porque eles olhavam as estrelas. E o nosso profeta nasceu semelhante ao Senhor Jesus. Os ministros não têm dito nada. Os ministros não têm dito nada a você acerca disso. Eu não tenho nada a ver com pregadores, nada mesmo. Os olhos da mulher se perderam por um momento, enquanto sua mente seguia aquele pensamento. Não é estranho que os pregadores nunca soubessem disso? Billy replicou: eu não perco tempo com tolices. Ela novamente fitou seus olhos nele. Olha, eu quero te dizer algo. Você nasceu sob um sinal como um dom para a humanidade. Se você pudesse somente reconhecer isso, ele interrompeu. Talvez eu serei um outro Daniel Bowler. Eu gosto de caçar, eu nasci em Kentucky. Não é disso que estou falando. Bem, talvez seria um homem de negócio. Eu estudei o primário. Ela pareceu não se agradar.
Não é disso que eu estou falando. Eu não sei o que você será, mas eu posso ver pela sua aura que você nasceu com um dom. Você lembra da história sobre os sábios que foram guiados por uma estrela ao menino Jesus? Eu não sei nada sobre religiões, mas você já ouviu sobre os sábios vindo ao menino Jesus, não ouviu? Então eu quero que vocês entendam isso. O nosso profeta estava num processo ainda de entender sobre as coisas de Deus. Ele estava com 18 anos aqui nessa altura. Antes já tinha vindo uma cigana falar com ele sobre essas coisas, ele não quis ouvir. Agora, novamente, essa astróloga falando com ele e ela falando, comparando ele e falando que ele nasceu com um dom. Sim, bem, o que são sábios? Eles somente sábios, isto é tudo o que eu sei. Ela explicou, os sábios eram a mesma coisa que eu sou, eles eram astrólogos, vigiavam as estrelas. Você sabe, antes que Deus faça alguma coisa na terra, ele sempre declara isso nos céus primeiro. Eu quero que vocês captem isso aqui, então. Então, antes de Deus fazer alguma coisa na terra, ele faz no céu primeiro. Aqui está falando isso. Geralmente ele faz no céu, nas estrelas, né? E aí, as pessoas muitas vezes estão querendo sinal do Senhor Jesus. Mas só essa astróloga conseguiu ver que o nosso profeta nasceu com um sinal. No tempo do Senhor Jesus, foi 3 que conseguiram ver isso. O resto não conseguiu. E essa astróloga sabia que o nosso profeta nasceu com um sinal. Então, querendo ou não, Deus mostra no céu primeiro. Ele sempre declara isso nos céus primeiro. Isto é o que ele fez com Jesus. 3 corpos celestiais se alinharam e formaram uma conjunção que chamou a atenção de alguns astrólogos que viviam no oeste. Então, tem pessoas que acompanham as estrelas, fazem esse estudo e tem capacidade para ver uma coisa sobrenatural, algum sinal, coisas que uma pessoa comum não consegue ver. Um deles era da linha do Cão, o outro de Sem e o outro de Jacé, os 3 filhos de Noé. Então ele já falou a classe das pessoas que conseguiram ver isso. Eram os 3, era um de Cão, e o outro de Sem e o outro de Jacé. Eles representavam todos os povos da terra. Cada um desses 3 homens viajou ao oeste separadamente, não sabendo que os outros estavam vindo, até que se encontraram em Jerusalém. Enquanto eles foram a Belém e encontraram o menino Jesus, eles sabiam que Jesus era aquele que eles estavam procurando, pela cor de sua aurora. Você sabe o que é uma aurora? Não, não sabe. É a luz sobrenatural da alma. Todos têm uma aurora. Elas vêm em diferentes cores e cada cor significa algo. Ouro significa um dom de Deus. Então esses 3 sábios adoraram a Jesus e deram-lhe presente e eles partiram exatamente como aqueles 3 corpos celestiais estavam, separando-se em suas órbitas individuais, em comemoração ao maior dom que Deus já deu à humanidade, seu próprio Filho Jesus. Cada vez que aqueles 3 corpos celestiais se alinharam, Deus envia ao homem um dom menor. Você nasceu em tal conjunção
Você tem uma aurora de ouro, você ao seu redor. É assim que eu sei o dia e a hora do seu nascimento. Então ela sabia por causa que ele nasceu com essa aurora. De um marinheiro ela não sabia, mas dele ela sabia. Eu sei que seu destino resiste no oeste. Sem cortesia, Billy tinha tentado ouvir pacientemente, mas agora ele tinha ouvido o suficiente. Senhora, tudo que eu sei é que sou um guarda florestal. Indiano, estou fazendo o melhor que posso. Eu não sou religioso e não quero ouvir mais sobre isto. Billy moveu-se em direção à frente do ônibus, deixando o marinheiro entre ele e a astróloga, terminando definitivamente a conversa. Todavia, o incidente não foi esquecido com facilidade, e isso perturbou seus pensamentos mais do que uma vez. Sua vida parecia tão diferente da maioria das pessoas que ele conhecia. Mas um dom? O que poderia isso significar? O que quer haver? O que é que havia naquele que atrai aquelas pessoas estranhas? Adivinha disse ter visto uma luz sair, seguindo. Essa astróloga a chamou de Aurora. Billy não podia ajudar a juntar isso. As perguntas se confundiam em sua mente. Como nada. Em uma batedeira, porque ela era tão diferente, porque ele se sentia aquela pressão aguda assim que abriu o ônibus da Grey Gold. E por que ele se sentia tão miserável quando se falava em religião? Estaria com medo? Talvez Deus estivesse procurando por ele e ele estava tentando se esconder. E que a mulher quis dizer quando diz que seu destino era o oeste. Então ele estava muito confuso aqui, gente. Ele estava relutando contra o seu próprio destino. Capítulo 9. Sua última chance, 1930 a 1932. Assim que William Branagh chegou aos seus 20 anos, por acaso ele conseguiu uma maneira de ganhar um dinheiro extra. Um dia ele pediu emprestado uma moto Harley Davidson. Enquanto ele estava descendo uma rua do escalho, perdeu o controle do veículo e foi deslizando por uma vala em frente a um campo de treino para pugilista. Vários homens varriam o acidente e correram ao outro lado da rua para ver se ele havia se machucado. Felizmente, Billy não se feriu gravemente, mas ele se sentiu muito abalado para se levantar e ir embora. Então os homens o conduziram para entrar e assistir, e algumas lutas, até que ele se sentiu melhor. Assim que Billy entrou na sala, um dos treinadores, um homem chamado George Smith, 6 segundos, abriu a porta de uma gaiola de lá, saiu um canarinho voando pela sala, tão rápido que Smith não conseguia pegá-lo. Mas quando o pássaro passou por cima da cabeça de Billy, ele o agarrou em pleno ar. Smith, segundo, assobiou admirado. Eu nunca vi
uma mão tão rápida em toda a minha vida. Jovem, você se considerou um pugilista? Aquela observação impressionou. Improvisada, fez Billy pensar sobre pugilismo, e logo ele estava aproveitando suas horas de folga para treinar o esporte, correndo de 7 a 8 milhas, aproximadamente 11 a 13 quilômetros, respectivamente, por dia, e quando aparecia no campo de treino, onde ele esmurrava o saco de pancadas, até que um boxeador pedisse para lutar com ele no ringue. Observando Billy lutar, Smith, 6 segundos, estava mais impressionado com determinação de Billy do que sua rapidez. O treinador passava muitas horas com Billy, ensinando-lhe como usar o movimento dos pés, atropiadamente o movimento das mãos, e, com mais importante de tudo, como levantar um golpe de outro lutador sem perder o controle. George Smith ganhou esse apelido depois de sua primeira luta profissional, quando ele nocauteou seu oponente em 6 segundos. Smith era aproximadamente 80 anos mais velho do que Billy, cerca de 16 quilos mais pesado, e era um homem mais rude que ele já tinha encontrado em sua vida. A primeira vez que Billy subiu no ringue com seu treinador, 6 segundos, o esmurrou impiedosamente. Uma vez Smith acertou Billy tão forte que ele voou sobre as cordas e caiu sobre algumas cadeiras. Fora do ringue, Billy derrubou algum tempo para se levantar. Levou algum tempo para se levantar. Quando ele finalmente tomou fôlego, disse: 6? Por que você tem que fazer dessa maneira comigo? Smith sorriu e disse: esse tipo de luta fará de você o melhor. Eu, o melhor? Como isso pode me fazer algum bem? Você está quase me matando. Oh, Billy, eu me importo com preparador fisicamente. Você está... Toda vez que você é acertado, isso choca o seu sistema e para o fluxo de sangue do seu coração. No boxe você tem que aprender como levantar uma cabana dura e recuar. Se seu corpo não está acostumado a recuar rapidamente, você cairá ali e começará a contagem. Mas se você está acostumado a isso, mesmo que você seja nocauteado, você se levantará rapidamente. Então, esta é a maneira que eu treino. Você pode não gostar de mim agora, mas você me apreciará quando entrar em uma competição. Billy retornou ao ringue e continuou. Finalmente, ele ganhou tal controle sobre si mesmo, forte o suficiente para jogá-lo contra as cordas, e isso não afetava Billy nem um pouquinho. Ele estava pronto para lutar. Tão logo ele chegou ao 8º de 10 rounds no treino, ele lutou na competição de boxe amador, luvas douradas. Billy prosperou no ringue, fosse apenas para disputar ou lutar por um prêmio. Ele dava tudo o que tinha. O boxe libertou suas emoções,
a fúria e confusão que estava presas dentro dele. Então ele começou a virar um boxeador, o nosso profeta, né, gente? Ele virou um boxeador por acaso. Por tanto tempo, disparava os seus braços como uma explosão de um ringue. Sua rapidez e determinação o levaram a uma vitória após outra. Cada triunfo liberava mais elogio e suas automovimentações aumentavam. Nunca antes tinha experimentado tal conhecimento e aceitação. Ele começou a se sentir importante, lutando como um amador. Ele nunca perdeu uma luta. Depois de um ano nas competições, luvas de ouro, ele se tornou um profissional. Ele ganhou 15 partidas profissionais seguindo, incluindo o campeonato religioso pena, categoria até 53,53 quilos, que incluía boxeadores de 3 nos Estados Unidos. Até ele pensava que era imbatível. E enquanto uma noite ele encontrou alguém à altura, ele estava algemado, agendado para lutar com Billy Pritch, um boxeador do Campeonato do Oeste de Virgínia. A luta estava acontecendo em Evansville, Indiana. Billy Brandt se dirigiu a Evansville com seu amigo Walt Mel, um boxeador peso meio médio, categoria de 66,68 quilos, que também tinha uma luta naquela noite. Eles jantaram às 3 da tarde e quando se dirigiram para a arena que pudesse descansar por algum tempo, antes que tivesse suas mãos preparadas para a luta, Billy estava usando um casaco azul. Ele tirou o pente de seu bolso e penteou seu cabelo grosso e escuro. Holt olhou para o seu companheiro e disse: "Sabe, Billy, você parece um preparador batista." Billy coroou de raiva. Ele era sensível a insultos e em sua mente a palavra pregador era mesmo que chamá-lo de maricas. "Espera um minuto, Walt. Você tinha um sorriso mais bonito quando disse isso." Billy afastou suas pernas e levantou seus ombros. Embora Walt pesasse 30 quilos mais, Billy estava pronto para acertá-lo. Mas Walt ruiu e insistiu que era apenas uma brincadeira. Então Billy abaixou os punhos. Aquela noite no ringue, Billy foi surpreendido pela força e rapidez de seu oponente. Brits o esmagou com sua fúria, que Billy não podia igualar. Pela primeira vez em sua carreira de pulistas, Billy sentiu-se inseguro. Nos primeiros momentos da luta, quando ele percebeu que estava em problemas, ele tinha esperança de poder levar a Prince a um empate. Mas assim que a luta prosseguiu, Billy absorveu repetidos golpes. Ele começou a se perguntar se Prince iria matá-lo. Quase no final da luta, enquanto Billy estava descansando no banco entre os Rhodes, ele olhou para cima e orou silenciosamente: "Deus, se tu me permitir sair daqui vivo, prometo que deixarei de lutar." Depois daquela noite, Billy jamais subiu no ringue novamente. Então aqui agora ele não vai mexer mais com o ringue. Que é a foto dele aqui, ó. Aqui ele estava com 18 anos, né?
Não, 20 anos. Aqui ele estava com 20 anos. Um dia no outono de 1931, Billy estava conservando mediadores na campanha de gás de New Albans. Enquanto estava testando os vazamentos, a fumaça o fez perder seus sentidos e ele caiu no chão. Deixa eu ver só um negócio aqui. O problema desse telefone é isso, cara. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Deixa eu ver só um minuto aqui. Como que a Ju faz? Deixa eu ver aqui. Eu preciso ver a hora. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vejo a hora aqui. Só um momento, gente. Às 7h59. Onde que eu parei? Eu nem sei onde que eu parei. O efeito subsequente desse acidente incomodava constantemente. Tinha dor de cabeça, suas visões perturbava, tinha problemas para comer, seu estômago se tornou ácido e doía sempre que comia logo. E os ácidos digestivos subiam até sua garganta e queimava sua boca. Seu padrão do serviço público de Indiana pagou-lhe consulta médica e especialistas em Louisville, Kentucky, mas os médicos tinham dificuldade em resolver seu problema. Depois de repetidos exames, eles finalmente chegaram à conclusão de que ele tinha apendicite. Isso surpreendeu Billy, porque a dor localizava-se em seu estômago, não no seu lado. Mas os especialistas o convenceram de que o veneno do gás tinha meramente confundido a pesquisa, escondendo os sintomas da penitice. Eles insistiram que seu apendicite estava inflamado e tinha que ser removido. Relutadamente, Billy concordou que o apendicite, contando que usasse uma anestesia local, ele tinha terríveis lembranças da cirurgia pela qual havia passado na idade de 14 anos de idade, quando suas pernas tinham sido laceradas pela explosão do rifle. Desde aquela vez que ele quase não voltou na anestesia, ele jamais se esqueceu daquela experiência horrível, onde ele lutava e caía na região dos perdidos, as almas vagantes, a escuridão. No dia, ele jamais queria ver aquele lugar novamente. Nervoso e assustado, Billy queria alguém perto dele durante a operação que soubesse como orar. Bom dia, Adonis. Deus abençoe. Então, ele pediu ao ministro da primeira igreja batista local para estar com ele. O apendicite foi removido com sucesso. E Billy foi levado ao seu quarto. Deitado completamente inconsciente na cama, no hospital, Billy sentiu seu pulso se tornar mais fraco. E cada minuto ele tentou chamar a enfermeira, mas sua voz era sussurro e seus braços estavam muito fracos para se moverem, até que pulsavam escassamente. Ele pensou, é isso, a morte. Estou indo, a luz do céu, no seu quarto escureceu. As paredes obscureceram e se tornaram em formas sombras,
como flores, ele pareceu estar em uma floresta fria e escura. Então aqui parece que aqui vai começar a ter uma visão. Fraco, primeiramente, o som lentamente aumentava, vindo em sua direção. A mente de Billy entrou em pânico. É isso, é a morte vindo me buscar. Ele tentou orar, mas não conseguia encontrar palavras. E o vento se aproximava cada vez mais, até que os galhos das árvores ao redor balançavam com força. Então tudo mudou. A floresta escura, de repente, desapareceu e Billy encontrou-se na sombra de uma grande e prateada árvore de alamo. Ela era a mesma ave que ele tinha enviado desde que ele o tinha assustado, quando ele era apenas um garoto. O ar físico, estático e opressivo como um dia com 90% de umidade, o som das folhas balançando-se com o Billy, olhando para cima. Ele viu o mesmo redemoinho circulando nos ramos e ouviu aquela mesma voz profunda dizendo: nunca bebas, nem fume, nem corrompa seu corpo, de maneira alguma. Eu te chamarei e você não atendeu. Eu te chamei e você não atendeu. A mente de Billy voltou àquele dia, há muitos anos atrás, quando essa voz havia dito: há uma obra para você fazer quando for mais velho. Agora a voz repetiu esta acusação: eu te chamei e você não atendeu. Tem hora que Deus chama a pessoa para chegar mais próximo dela e ela não atende. E mesmo ele sendo um profeta, Deus sempre chamando ele na sua infância e ele não atendeu. Ele não tinha ainda captado essa mensagem. Se você conseguir captar a mensagem de Deus, muitas vezes Deus está te chamando e você não atende o chamado de Deus. Ele se sentiu aproximado. Ele teria perdido a razão pela sua vida. Seria tarde demais. Então ele começou até a conversar com o seu subconsciente. Deus já me chamou quando eu era garoto. Deus está me chamando e eu não atendi. Será se agora ele vai me levar? Muitas vezes, talvez, a gente tenha um acidente, tenha um problema, e a gente passa a pensar nisso. E Deus está te chamando essa manhã. Desesperado. E ele pediu uma voz alta: quem me chamou? Quem és tu? O que queres que eu faça? A voz repetiu, uma terceira voz: eu te chamei e você não atendeu. Será que tem uma voz falando com você essa manhã? Eu estou te chamando para você seguir a Deus. E você não está atendendo. A sua subconsciência. A voz repetiu. Billy clamou: Jesus, se és tu, permita-me voltar novamente à terra e pregarei teu evangelho. Todos telhados, as esquina das ruas direita, todas as sobre isto. Então um aperto teve que vir na vida do nosso profeta. Então Deus sempre já tinha predestinado o nosso profeta para trazer uma mensagem para nós. Essa mensagem que eu estou lendo para vocês é do nosso profeta. Mas até então, aos seus 20 anos de idade aqui, ele já está com 20 anos. Deus sempre veio chamando ele da maneira que Deus chamou. E ele não entendia, mandou até cartomante, ciganos, falar com ele. E ele não entendia. E Deus estava chamando ele para fazer um trabalho.
Então, na hora do aperto, ele prometeu que ia levar o evangelho apertado entre a vida e a morte. Em um instante, Billy estava de volta em sua cama no hospital. Seu coração bateu forte o suficiente, profundamente. Ele ia viver. O cirurgião ao lado de sua cama estava notoriamente surpreso em ver a face de Billy. Corasse e sua força retornar rapidamente. Virando-se para Charles e Elobano, ele comentou: eu não sou um homem que vai à igreja. A minha ocupação é tanta que não tenho tido tempo. Mas eu sei que Deus me visita e Deus tem visitado esse rapaz. Por necessidade, Billy retornou ao trabalho. Tão logo seus pontos podia aguentar a pressão. Infelizmente, a operação não curou nenhum dos seus sintomas originais. Durante o inverno de 1931 a 1932, sua condição piorou. Continuamente, seu estômago rejeitava quase tudo o que tentava comer, forçando-o a viver à base de cevada e suco de ameixa. Até mesmo isso não lhe fazia bem. Seus olhos desenvolveram estigmas e ele não podia enxergar sem tremer, quando que nem mesmo um barbeiro podia cortar seu cabelo. Os especialistas em Louisville estavam perplexos após uma bateria de exames. O médico disse: Senhor Branham, tempo que sua condição é sem volta. Seu estômago está um grande amontoado de feridas. Você teria que fazer uma rígida dieta o resto de sua vida. Nunca esqueça disso, porque um bocado de comida sólida o mataria. Billy voltou para casa, enfermo e depressivo, mas pelo menos estava vivo. Agora ele estava determinado a encontrar Deus para que pudesse manter sua promessa. Tá vendo, gente? Eu quero que vocês aí captem essa mensagem essa manhã aqui. Deus predestinou um profeta para essa era, para trazer as palavras de Deus para nós, para trazer o pensamento de Deus. Porém, através desse profeta, ele nasceu com um sinal. Ele foi predestinado a ser um profeta dessa era e trazer o evangelho. Mas no decorrer da sua vida, antes dele chegar a fazer os seus 20 anos, ele passou por vários obstáculos. E aos seus 7 anos de idade, Deus já tinha falado para ele não fumar, não beber, que ele teria um ministério para ele fazer. Mas mesmo assim, ele não deu ouvido, porque ele era um garoto, não entendia essas coisas. Ele não era religioso. Só que para Deus conseguir que ele se virasse um evangelista, alguém que falasse da palavra de Deus, alguém que queria alguma coisa de Deus, Deus teve que colocar ele entre a vida e a morte, através desse boxe, dessa última luta que ele teve. O cara quase matou ele. Diana Maria, um bom dia. Então, o cara quase matou ele. E para ele sair dessa cirurgia, desse negócio, e não morrer, ele pediu a Deus, levantou correndo, mas o sintoma ficou. Então, identifica-se com alguma experiência que estava lendo. Tal como os homens e mulheres ouviram a voz de Deus, falando diretamente com eles. Podia aquilo ter sido Deus falando.
a ele através aquela árvore de alamo quando ele era um garoto. Ele sempre suspeitou que fosse Deus, mas não estava completamente convencido, até que leu onde Deus falou a Jó através de um redemoinho. Aquilo o convenceu. Então, enquanto mergulhava nas vidas de Jesus, de Pedro e Paulo, Billy Branham ardia de entusiasmo. Aquilo estava as expectações para aqueles estranho estado de transe que havia experimentado, onde ele ficava completamente acordado e de repente se encontrava em algum outro lugar, onde coisas aconteceram que pareciam tão reais como os sapatos em seus pés. A Bíblia os chamava de visões. Talvez suas vidas não fossem tão estranhas então. Talvez fosse Deus lidando com ele. Billy visitou diferentes igrejas locais, perguntando como ele poderia encontrar Deus. Mas, ao invés de encontrar um acordo geral em um caminho definido, ele encontrou conflitos de opiniões, as quais causavam confusões. A primeira igreja batista queria Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de novo. Deixa eu ver a hora. Eu vou ter que sempre fazer isso. Pessoal, eu vou ter que encerrar por aqui. Então eu vou parar nessa página aqui, 92. Sempre eu vou fazer 1 hora de live, tá, gente? Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live, fica com Deus. Eu estou dando continuidade à mensagem do profeta William Marlon Branham, e essa aqui é a parte 6. Então, um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E um bom dia para todos vocês aí. Eu vou encerrar a live, tá?